Portugal. Dessa vez trazendo mais uma análise do episódio de Fumetsu no Natae, que já começa com o caos, com os Nokias atacando meio que toda a cidade onde reside a igreja Bennett. E o Fushi, em forma de Gugu, meio que vai tentando ajudar as pessoas. Depois o Fushi muda a sua forma, dessa vez na forma do Sandler. Sim, o coitado morreu. E ele salva meio que dois irmãozinhos pequenos. Bom, os súditos da igreja Bennett meio que falam que o Meiko-san tá doente. Enquanto o Fushi se aproxima, ativa aquelas bolinhas pretas, significando que ele vai morrer. E o Fushi não pode fazer muita coisa a não ser passar um genzinho para passar meio que para ele ter mesmo nos dois. Bom, o povo se reúne na igreja Bennett acreditando que um deus pode salvá-los. E o pai do Fushi, vendo isso, fala: essa gente é meio doida. Bom, chega um dos padres da igreja dizendo que essa igreja é protegida pela fé e que é pra orar. Mas claro que tem certas pessoas que meio que estão um pouco se fudendo pra fé e só querem sobreviver. E o padre, sem vergonha, fala: isso é escolha de Deus, fecha a porta onde tá o resto do pessoal. Então, aparece o Fushi na forma do ursinho que morreu, dizendo: os Nokias vieram pra cá! Fojam ou serão enterrados vivos! Bom, no que aparece, o Fushi muda de forma com a forma de um dos amigos da Tonari, o Udoi, e atira uma festa no Nokiazão que invadiu a igreja. E meio que o pai do Fushi diz: olha, tem mais um no subsolo. E daí o Nokia aparece e atinge o Fushi. E a forma do Uroi vai se desfazendo. Fushi vai querendo tentar explodir o subsolo, mas ainda tem pessoas, então ele muda para sua forma Gugu para salvá-las, mas a forma Gugu também é atingida e ele perde a forma. Bom, o Fushi fica com a forma do irmão do Gugu, que logo depois é atingida. Ele vai na forma Parona, cuja opinião do Garraku é a melhor forma do Fushi, e ela explode meio que o subsolo. Mas o bichão foge e meio que o pai do Fushi, não ajudando muito, fala: olha, ainda tem 208. E o Fushi na forma Parona: cala a boca! Bom, a noite passou voando pro Fushi e Carraco, junto com o Bon disfarçado, chegam no local. Bom me pergunta onde está o inimigo e o braço do Carraco escreve: os Nokias perderam, mas o Fushi está fraco. Aparece Fushi com sua forma de sempre e o braço do Carraco escreve uma mensagem para os outros: se quiser, eles de volta participam do nosso próximo jogo. E o Bochan: massacre é um jogo? Bom, o povo vai se ajudando a reconstruir, meio que um dos padres sujos fala que ele fala pros hereges caírem fora daqui, mas um dos guardinhas fala: olha, se quiser proteger Terra Santa, retira tudo que disse. Aí sim, um cara que me representa. E daí temos as confirmações das formas do Fushi que ele meio que ainda tem e aquelas que ele perdeu. Ele ainda tem a Marte, ele não tem mais a Parona, para meio que o desespero do Carraco. Ele lembra da Tonari, mas não lembra da Corujinha Ligato, além do Uroi, Gugu e Shin. E o Fushi até tenta se lembrar, mas mesmo que ele tente, a sua cabeça não vê claramente. Bom, o Fushi quer pegar eles de volta, já que eles eram seus amigos. Bom, o Fushi vai até uns túmulos onde meio que ocorreu as perdas de umas pessoas durante meio que o ataque. Bom, Fushi até pensa em dizer que meio que as pessoas estão mais felizes no outro lado que isso, mas não tem como dizer isso numa situação tão grave. Bom, um guarda nota o Fushi, pergunta se é da família dele, mas ele fala: não, eu tô sozinho. E o guarda fala que muita gente saiu da igreja depois de falar com o Fushi naquele momento no início do episódio. E ele agradece por ter ajudado meio que o pessoal. Então o Fushi se questiona: se só seremos felizes quando morremos, por que vivemos? E o guarda fala: para descobrirmos a resposta disso. Bom, meio que o guardinha acabou de pensar nisso, mas essa é a opinião dele. Em pouco tempo de tela, o guardinha já conquistou minha simpatia. Bom, o Fushi se despede do guardinha, dando meio que ataduras pro cara. E o Carraco meio que já ouviu dos Nokias aonde eles vão atacar agora. Bom, o Fushi já sai correndo na sua forma Joan, com o Carraco seguindo. E o Bochan ficou aí, com uma cara de pau. E os fantasminhas até perguntam se eles vão fazer algo para trazer os seus receptáculos de volta. E o Bochan já fica preocupado com isso. Bom, Fushi chega num pântano e meio que percebendo que o som é meio mole, ele vai na forma mate para subir nas árvores. E daí os Nokias tentam atacar o Fushi e a Baby Marte
Uma César pequena consegue ser muito boa em arco e flecha. Em mirar, mas em atingir ela não tem nenhuma força. Essa aí precisa de aulas com Abachito Bárbaros. Então o Fuxi é arrastado para dentro da lama, mas consegue sair usando a forma do urso monstro. Mas claro que com o urso não adianta e o cara já espera também que no urso. E o Fuxi já percebe que meio que ali no pântano ele não vai conseguir ganhar. E o Fuxi ia quase ser morto se não fosse pelo cavalo branco que o salva. O cavalo sai correndo com o Fuxi até que meio que eles caem num penhasco. Bom, o Fuxi meio que questiona o cavalo, que meio que salvou a vida dele, e percebe que a filha do cavalo se curou. E o pai do Fuxi fala, olha, um cavalo que eu criei da sua própria carne. Ele não pode obter os poderes como você, mas é bem resiliente. Bom, o pai do Fuxi criou bastante tempo, com a intenção de o cavalinho ajudar o Fuxi quando ele precisar. Bom, o Fuxi já ainda tem os Nokias para lidar, mas o cavalinho meio que pede, dizendo, não vai. E o Fuxi concorda, dizendo que meio que ele não vai conseguir meio que combater os batendo de frente. E ele não vai conseguir se mexer direito por causa do lodo. Então o Fuxi lembra que os Nokias não vieram atacar por conta dele estar preso no cobre. Então ele pensa na hipótese deles não atravessarem ferro. Bom, ele já descarta a ideia de flechas de pólvora. E ele precisa descobrir onde é que eles estão escondidos. Então ele pergunta pro seu pai se ele tem o poder de saber onde os Nokias estão. E ele fala que sim, mas para isso, ele precisa expandir o seu campo de percepção. Bom, o Fuxi não entende, então meio que o cara ensina, fazendo o Fuxi fechar os olhos, ele só toca na cabecinha dele. E meio que o preto fala, retirei uma parte de você, descubra onde ela está. Bom, o Fuxi tenta se concentrar, e ele pergunta se ele meio que tirou uma parte na corda, e ele fala, acertou, miserável. E aí já aponta o murro que meio que o Fuxi meio que cria, e fala que há exceções, mas as coisas que o Fuxi cria estão ligadas a ele. E que ele pode criar mais coisas através das coisas que estão ligadas na membrana de Fuxi. E isso é proporcional para o campo de visão do Fuxi. E se ele conseguir criar a Terra a partir dessa ponta, esse local se tornaria o seu território. É meio confuso, mas ele é que nem a habilidade familiar do Agares, quando ele criou um castelo chinês para ele, pro Goemon, concentrado também nas pedras e na água, como se fosse o seu território. O Fuxi tá essa hipótese dizendo que se ele criar um barco enorme, ele possa assistir qualquer coisa que esteja tocando no mar além dele, desde que esteja conectado ao navio, é claro. E se o Fuxi treinar mais, os sentidos dele vão ficar perceptíveis. Bom, o Fuxi só consegue criar meio que galhos e pedras. Ele sente a água e a lâmina de um jeito muito fraco, na qual ele não pode criar um pântano. E daí o cavalinho dele meio que joga um peixinho. E meio que o Fuxi, foi mal, sou vegetariano. E o cavalinho já joga um monte de peixinho nele. O Fuxi acha uma gracinha. Eu também, Fuxi, eu também acharia isso uma gracinha. Mas o Fuxi lembra, bom, não claramente, de meio que uma pessoa pegando uma rede de peixe. E daí Fuxi tem sua epifania. Bom, Fuxi volta pro pântano mais preparado, porque ele tá protegido pelos machados, já que os Nokias não se atravessam em ferro. E daí o Nokia se revela, crescendo várias linhas e galhos. E Fuxi consegue espetar o Nokia usando meio que sua habilidade de mutação de ferro, conseguindo fazer um pântano ser seu território graças ao cavalinho. E também graças a Pioran. E o cavalinho morde a cabecinha do Fuxi e ele só diz obrigado. Ai, gente, que coisa mais fofa. Bom, o Carraco chega e ele com uma armadura, mas meio que o Fuxi, tudo bem, eu já o matei. Mas Fuxi não recuperou toda a sua memória. Bom, o Fuxi briga com o braço do Carraco, dizendo que a informação dele estava incompleta. E ele escreve, desculpa, também me enganaram. E o Fuxi meio que diz, então bem-vindo a bordo. Bom, Bochan chega e fala se o senhor de preto não disse nada. E meio que o Fuxi, isso já é comum dele. E meio que os Nokias vão atacar a cidade de Buceia. Bom, claro que o Fuxi tem que ir, mas o cavalinho já impede, dizendo, não seja apressado. Bom, claramente ele não fala, ele só falaria assim. Bom, meio que fala que o Fuxi precisa ficar forte para proteger esse corpo e que ele pode entrar em batalha depois. E o Fuxi, tudo pistola, diz, tá dizendo que eu, que sou imortal, preciso ficar vendo as pessoas morrerem? E meio que o Bochan fala, essas pessoas que você esqueceu estão me enchendo a porra do
meu saco para não deixar eles irem. E o Fuxi fica, pera aí. E o Bochan, ah, deixa um puta, ele descobriu. E o Fuxi, fumou orégano de novo, né, Bochan? Claro que haveria outro Nock meio que atacando geral, mas dessa vez é Carraco que luta. E daí vem uma briga de Knocker versus Knocker. O Knocker tenta atacar Fuxi, mas claro que o braço esquerdo do Carraco já pega o Knocker e quase o esmaga, mas tinha algo crescendo meio que na cara do Carraco. E daí o braço esquerdo do Carraco começa a escrever dizendo uma mensagem deles. Eles vão salvar o povo de Renrin um ano depois. Melhor vocês virem, porque senão vamos matar Carraco e o Knocker traidor. E meio que Renrin é a maior cidade do continente no universo de Fullmetal. E pro Fuxi já é demais. Então o Bon começa a se questionar. Quando é que isso vai acabar? O que estamos te apostando? Claramente a vida das pessoas, pô. E ele fala pro Fuxi que enquanto ele estiver bem, conseguirá lutar. E pra não deixar os Knockers roubarem a vida das pessoas que apostaram sua vida pelo Fuxi. Então eles decidem criar um plano. Bom, o Fuxi aposta em criar coisas maiores, como navios. Aí terão vantagem. E meio que eles vão focar em 3 meses para o Fuxi ficar forte. E o Bochan fala para deixar a luta dos Knockers e a evacuação de Renrin com o Bochan. E o Fuxi meio que balança a cabeça e o fantasminha do Gugu também. Bom, o Fuxi vai ficar num barco abandonado como uma base e o Bochan presenteia com o pássaro telefone que ele usava. Bom, o Carraco também vai voltar em Uralis, mas depois ele vem com o Fuxi. E o Fuxi fala, vê se não morre. E Fuxi, cuidado com as palavras. E o Fuxi explora um navio, ainda tem animais vivos lá dentro. E ele vai ter que fazer um grande e bom uso nesse tempo. Pois a partir de agora, Fuxi vai se esforçar mais. E o episódio termina com Fuxi dando uma perinha pro cavalinho novo dele, ganhando um companheiro. E os fantasmas meio que ainda acompanhando Fuxi. Bom, foi um bom episódio apresentando um desenvolvimento e evolução para o Fuxi. Tanto como personagem quanto as suas habilidades. Além de apresentar um petzinho pro Fuxi, que é um cavalinho fofo. E tem teorias que o cavalo é piorando. E no próximo episódio começa um novo arco de Fumetsu no Natae, na qual o Fuxi vai fazer Krenos e ele encontra uma certa garota misteriosa. Bom, esse foi o episódio 9 da segunda temporada de Fumetsu no Natae. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Que manda o Tobias Free.